A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, a todos vocês que têm apoiado esse trabalho, você que está me conhecendo hoje também, muito obrigada pela tua presença. Eu peço a você que dê o seu like no meu vídeo para que o YouTube possa compartilhar com mais pessoas. Hoje eu estarei falando sobre uma mulher que tem assim uma relevância muito grande nas escrituras sagradas. O nome dela é Raabe. Nós podemos encontrar esta palavra sobre Raabe no livro de Josué, no capítulo 2. Raabe, ela vivia numa cidade chamada Jericó, cujas práticas religiosas eram pagãs. Raabe, ela tinha ali nessa cidade um prostíbulo, ela era uma prostituta. Então podemos entender assim, socialmente, ela não era uma pessoa bem vista. Mas vamos conversar um pouco sobre a vida desta mulher. Porque se nós fôssemos rotulá-la, diríamos, está tudo errado na vida dessa mulher chamada Raabe, tudo errado. Mas o que acontece, meus irmãos? Nosso Deus, Ele não procura pessoas que estejam prontas, não. Ele procura corações disponíveis. E a história de Raabe nos fascina não apenas porque ela escondeu 2 espias, mas porque ela suportou a pressão do tempo. Vamos ler aqui Josué no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Por quê? Eles tomaram conhecimento do que o Senhor estava fazendo ao povo de Israel para lhes entregar a terra da promessa. E o povo de Jericó era a próxima cidade a ser tomada. E Josué envia 2 homens para espiar a terra, para saber como era a melhor maneira de entrar ali. E esses homens, eles se hospedam exatamente na hospedaria de Raabe. Mas o que acontece? Eles são denunciados e o rei de Jericó manda soldados, né? Manda soldados até ali para prender aqueles homens. E chegam lá e perguntam para ela: cadê os homens que estavam aqui? Só que Raabe já os havia escondido no telhado. Escondeu eles, colocou ali folhas sobre eles para que eles ficassem bem escondidos. E não os entregou aos soldados de Jericó. Ainda falou para eles: olha, eles já saíram, mas não tem tanto tempo assim. Se vocês forem atrás, vocês vão pegá-los. E assim ela livra aqueles 2 homens de serem ali pegos, né, presos, e provavelmente seriam mortos pelo rei de Israel. Mas olha só que interessante aconteceu a partir do capítulo 12 do capítulo 2 de Josué. E ela fala assim: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Olha só como que ela foi inteligente ao conversar com aqueles homens. De que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs. Contudo, o que tens
e de que livrareis as nossas vidas da morte. Ela fala, conversando ali com eles. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherá em sua casa contigo a teu pai, tua mãe, a teus irmãos e toda a família do seu pai. Será, pois, que qualquer coisa que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Então houve aqui um trato com aqueles homens que ela livrou da morte. Coisa assim muito interessante. Porque, como eu quero falar com vocês hoje, o tempo da espera de Raabe para que esta promessa feita de livramento para a sua família pudesse acontecer. Então existe um intervalo que a Bíblia não nos relata, mas ela teve que aguardar, E nós, muitas vezes, minhas irmãs, meus irmãos, quando estamos aguardando algo da parte do Senhor e nós entendemos que já passou o tempo, a nossa tendência realmente é de não acreditar mais, é de não aguardar mais que isso venha a acontecer. Mas Raabe, ela aguardou com paciência. Essa mulher, ela confiou no Senhor Deus de Israel. Raabe não viu o mar vermelho se abrir. Ela não viu. Ela nunca provou do maná vindo dos céus. Ela apenas ouviu falar. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Enquanto toda Jericó estava paralisada de medo, desmaiados de pavor, Raabe transformou esse medo em reverência ao Deus de Israel. Então a fé, meus queridos, não é ignorar a realidade. A fé é reconhecer que existe uma realidade maior. Ela teve a coragem de trair a cultura da sua cidade para ser leal a um Deus que ela mal conhecia. Ela não conhecia o Deus de Israel. Mas o interessante aqui é que ela amava o Deus de Israel, o qual ela não conhecia, o qual ela não viu nenhum milagre acontecendo. Talvez você esteja em um ambiente hostil, onde ninguém crê. A coragem de Raabe nos ensina que você precisa da aprovação da maioria para tomar a decisão certa. E não pode ser assim. A sua decisão, ela precisa ter o aval do Senhor Deus, do nosso Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem te fortalece, é Ele quem te livra. E ela faz esse contrato de salvação.
através de um fio de escarlata amarrado numa janela, né? Coloque este cordão de fio vermelho, né, na sua janela, e todos que estiverem dentro da sua casa, não cairá um fio de cabelo deles. Olha só que maravilha. Então, era apenas um fio, meus irmãos, mas esse fio representa o sangue de Jesus, a aliança de Jesus para conosco, a promessa de salvação de Jesus. Ao amarrar aquele fio, Raabe estava dizendo: eu confio na palavra desses homens e no Deus deles. Hoje, queridos, o nosso fio de escarlata é o sangue de Jesus, é o sangue do Senhor Jesus. Não importa se a sua casa está no muro prestes a cair, se o sangue de Jesus estiver na porta, a destruição não entra. Confia nesta palavra. Então, Raabe, ela teve uma estrutura psicológica da perseverança, tá? Imaginem este cenário: os espias foram embora, Raabe ficou. A Bíblia não nos diz quantos dias exatos se passaram entre a fuga dos espias e a queda dos muros, mas houve um tempo, porque eles ainda atravessaram o Rio Jordão, eles passaram em Gilgal, né? E Raabe esperando, foram muito tempo, meus queridos. Vamos analisar a estrutura emocional necessária para suportar isso. Jericó foi rigorosamente fechada, a cidade estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía, o clima era de terror. Os soldados de Jericó estavam fazendo rondas de casa em casa, observando os passos de cada morador, né? Ela teve que convencer o pai, a sua mãe e os irmãos a entrarem na casa dela e não saírem. Imagine se eles iriam acreditar. Um povo pagão que estavam acostumados ali com rituais, agora vão acreditar em milagre do Deus de Israel. Que coisa é essa, Raabe? Isso não existe. Com certeza eles ficaram assim com ela, né? Desacreditando naquela fé momentânea ali, como que ela, de repente, agora Raabe crê no Deus de Israel, que ele irá nos livrar dessa destruição que está à nossa porta. Imagine quantas coisas ela não ouviu, não foi mesmo? Mas você, com certeza, Raabe ali, ela deu uma palavra, meus irmãos, com tanta convicção. Eu acredito nessa convicção de Raabe. Vamos ficar aqui, fiquem comigo. E eles deveriam: mas você tem certeza? Tenho certeza. Eu tenho certeza que o Deus de Israel vai fazer com que aqueles homens cumpram a sua promessa de livrar a mim e todas da minha casa. Então, e eles começaram ali aquele processo de marchar em volta da cidade. Então imagine nesse tempo que Israel só rodeava a cidade, o quanto Raabe não foi criticada. Foi um teste do silêncio. Durante 6 dias, Israel marchando sem dar uma palavra, né? Foi um silêncio de Deus ensurdecedor naquele lugar. Raabe olhava pela janela e via o exército, mas nada acontecia. Muitas vezes vai acontecer isso na sua vida. Você vai ver muito movimento, mas nada vai estar acontecendo. Então, imagine a ansiedade no coração dela, no coração de sua mãe, de seu pai, de seus irmãos.
Eu imagino que Raabe deve ter se colocado no canto. Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Senhor, minha família está aqui. Então ela precisou de ter um controle emocional sobrenatural. Ela não poderia se desesperar, pois ela era a âncora da salvação da sua família inteira. Eles estavam olhando para ela, esperando o milagre acontecer. Então ela precisou confiar no caráter de um Deus que ela ainda estava procurando aprender e conhecer. Exatamente isso. Mas no sétimo dia, meus irmãos, as trombetas soaram, o grito aconteceu, a terra tremeu e a casa de Raabe, que ficava sobre o muro, não caiu. Somente a parte da casa de Raabe não caiu. Tudo caiu ao seu redor, mas a casa dela ficou de pé. A promessa foi cumprida. Josué deu ordens expressas: entrai na casa da mulher e tirai-a. E eles não esqueceram disso, não. Eles foram até ali e resgataram Raabe e todos que ali estavam com ela. Ela foi, e Raabe, meus irmãos, foi enxertada em Israel, né? Mais tarde, Raabe se casa com um homem chamado Salmão. Ela se torna a tataravó do rei Davi. Veja que maravilha! E Raabe hoje, meus queridos, faz parte da genealogia de Jesus. É só ler Mateus capítulo 1, lá no versículo 5, que você vai achar Raabe ali, olha, fazendo parte dessa genealogia maravilhosa de Jesus. Então, minhas irmãs, meus irmãos, a história de Raabe nos ensina que a espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. Talvez você esteja se sentindo como Raabe, né? Ai, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada, mas vai acontecer. Jericó estava cercada, eram problemas para todos os lados. Raabe era julgada ali dentro da sua casa o tempo todo por seus parentes. Não está acontecendo nada, mas o seu passado, você fez isso, você fez aquilo, você era uma prostituta. Meus irmãos, não dê ouvido ao que o inimigo fala sobre a sua vida, sobre o seu passado, sobre a sua fé. Não dê ouvidos, assim como Raabe não deu ouvido. A promessa foi realizada. Talvez você esteja se sentindo como se estivesse numa muralha prestes a ser desmoronada, mas não esmoreça a sua fé, tá? Não esmoreça. Mantenha o fio de escarlata na janela, mantenha a sua fé visível, mantenha a sua família reunida em oração. Não saia da posição que Deus te mandou ficar. Não saia. Mantenha a sua estrutura psicológica, assim como Raabe, tá? A sua força vem do Senhor, o Deus dos céus e da terra. Não desanime. Se Ele prometeu que vai salvar você e a sua casa, Ele vai salvar. As muralhas podem cair, o chão pode tremer, mas aquele que está firmado nas promessas permanecerá de pé. Essa palavra é para você. Não desanime. Vamos orar. Senhor, dá-nos a fé de Raabe, a fé que age com o coração, a paciência que suporta a espera e a firmeza para segurar a nossa família quando o mundo lá fora está desmoronando, Senhor. Que o teu sangue, Jesus, seja o sinal em nossas vidas hoje.
Que o nome de Jesus, que detém todo o poder, possa te fortalecer, possa estar contigo, meu irmão, a cada segundo da sua vida. Somente creia, não desista, não dê ouvido às palavras que vêm para te desanimar, porque Jesus está contigo e Ele está te dando livramento e Ele está te carregando no colo, e você e toda a sua casa será salva, em nome de Jesus. Amém.